Você é conservador ou você é frouxo? Esse é um questionamento que eu tava me fazendo aqui agora. Tava exatamente aqui agora no sofá, resolvendo as coisas aqui no computador. E eu fiquei me perguntando, será que eu sou conservador? Será que eu estou nessa situação sendo conservador? Ou eu tô sendo frouxo? Muita gente não sabe a hora de acelerar, a hora de parar. E se você está na dúvida se você vai crescer o seu negócio colocando mais pressão, arriscando mais, ou se você vai manter mais do que você tem nesse semestre, nesse ano, fica aqui nesse vídeo. Antes de tudo, se inscreve no canal, já curte aí, comenta, compartilha com aquele amigo ali que tá frouxo ou tá precisando aí ser mais ponderado, que eu vou passar os dois lados da moeda, o lado acelerado, tomador de risco, que o que eu percebi com esse lado, e o lado mais conservador, o lado que pondera mais algumas ações, e isso não é algo positivo ou negativo de cada lado, mas eu vou falar a real que eu percebi vendo dezenas de pessoas aí que eu conheci, meus amigos aí multimilionários do mercado digital, em que os erros, os acertos deles assim e assim em diante. Vamos lá. Qual o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam? Para você conseguir ter grandes resultados, existe aquela frase no risk, no history, sem risco, sem ganho. E isso é verdade. Mas também a habilidade que te faz, eu vi isso daí num podcast, acho do Flávio Augusto, a habilidade que te faz ganhar dinheiro não é a mesma que te faz manter o patrimônio, manter o seu patrimônio. E eu considero que para você ser um bom realmente empreendedor, empresário, é você ter tanta habilidade de você ganhar dinheiro, como você também ter a habilidade de você manter o que você tem. Porque na minha visão, não adianta nada você construir um patrimônio milionário e você perder esse patrimônio por não saber administrar esse patrimônio. E eu vi diversas pessoas errando muito porque não souberam a hora de parar de arriscar. E o sucesso, né? Eu gosto muito de uma frase, né? Que no cemitério não tem muito barulho, né? Tipo assim, tem uma frase que fala assim, como assim, existe várias pessoas perdedoras no mundo, mas essas pessoas não fazem barulho. As pessoas não lembram delas. Elas só lembram daqueles que tomaram risco e acertaram muito. Porque, por exemplo, um Elon Musk da vida, que teve N problemas com foguete, se ele tivesse ali mais 3, provavelmente, ele não conseguiria salvar a Tesla. A Tesla iria pro brejo e tal, não iria. Por quê? Ele arriscou demais, perdeu, passou do ponto. Então entenda que muitas pessoas elas tomam risco além do que elas podem. Eu gosto muito que a gente tem que definir, na minha visão, um stop win e um stop loss. Porque não adianta só você querer ganhar, 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 ganhar sem limite, porque vai chegar uma hora ali que, na minha visão, você vai estar mais passivo ao erro. Como também para mim tem que ter um stop loss, você dá corte na perda. Eu já tive diversos negócios assim de SaaS, principalmente, em que toda hora o cara vai investindo. E quando o cara vê, velho, já tomou boa parte do patrimônio do cara, já não é aquela mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que colocar datas para correr certos riscos. Até onde você vai, por exemplo, você tem um patrimônio de 100 mil reais, vamos colocar talvez na realidade da maioria, não sei. Muita gente aqui me segue que é muito rica, tem muita gente que não é tão rica, mas bora colocar um patrimônio 100 mil reais que você pode dividir para 10 mil. Já tive menos 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, então tipo assim, foda-se. Cada área aí, você que se encaixa. Vamos pegar um patrimônio de 100 mil. Se você tem 100 mil de patrimônio e você tem um projeto ali em que você está arriscando 50 mil reais para comprar aquele estoque, para iniciar aquele projeto, você tem que ponderar o seguinte: se der errado esse projeto, eu consigo me manter? E quanto isso vai me custar emocionalmente também? Porque o dinheiro, ele não tem um papel só de simplesmente ser
compra de coisas. Ele também compra a sua paz. Ele compra a sua qualidade de tempo presente, na minha visão. Então, eu quero trazer para vocês pondere sempre. Eu estou sendo muito frouxo ou eu posso correr esse risco? Porque se o risco, por exemplo, você tem 100 mil, o risco é 10 mil e você pode ganhar 200 mil, cara, para mim eu acho que vale a pena. Você tem que realmente pagar para ver, você tem que arriscar. Você tem que acreditar em si mesmo. Essa é uma frase até que eu estava falando com o Bruno, um psicólogo aí. A gente estava almoçando e ele falou, cara, você tem que acreditar mais em você mesmo. Porque muitas vezes também você não está alavancando porque você não acredita em si mesmo. Eu passei uma época mesmo, estava trabalhando como diretor de marketing de uma empresa, muito legal. E assim, top, empresa legal. Só que aquilo dali é realmente para mim a carreira de executivo. Hoje eu vejo que, cara, é legal, mas, cara, eu quero correr mais risco. Eu quero ser dono do meu próprio caminho. Não é para mim aquilo. E tudo bem. Mas antes eu tinha uma visão que eu poderia ser mais ponderado, seguir naquela linha e tal. Mas hoje eu enxergo que tudo depende da sua situação atual, do seu potencial também. Porque na minha visão hoje eu tenho um potencial multimilionário. E eu me empreender, por exemplo, uma carreira de diretor de empresa e tal, talvez eu não alcance meu potencial, não chegue onde eu poderia chegar. Então, o que eu quero trazer para vocês entendam se você está sendo frouxo ou conservador nessa sua tomada de decisão. Eu sempre penso assim, caramba, olha quantas pessoas chegaram no topo onde eu admiro, o quanto que elas arriscaram, velho. O quanto que elas arriscaram, o preço que elas pagaram. E se você quer ter resultados semelhantes, você tem que pagar preços semelhantes. Ainda mais que, pelo menos na realidade do marketing digital, cada vez mais está mais difícil você ter resultado. O mercado está cada vez mais agressivo. Já era Black, já na época do Érico de Carvalho, tipo, Érico Rocha, os caras já tinham copies muito boas, muito agressivas. Só que o mercado está cada vez mais black, tem que ter cada vez mais estômago, mais caixa. E as ofertas cada vez mais sofisticadas. Se você faz direct response mesmo, cara, é uma loucura atrás de loucura, mano. Então, assim, reflita. Sempre quando eu for tomar alguma decisão financeira, alguma decisão pro seu negócio, pondere, velho. Eu tô sendo ponderado demais, conservador, ou tô sendo frouxo? Esse é um risco que eu posso correr. Porque se você tem ali um investimento de R$1.000 para você poder ganhar 10, 15, 20 mil por mês, investir num curso, por exemplo, ou na mentoria, vale a pena, véio, vale arriscar. Agora você vai comprar uma franquia, você tem R$10.000, vai comprar uma franquia de 8, ou você tem R$100.000, vai comprar uma franquia de 90, 80, cara, não vale o risco, porque você tem muito a perder na minha visão. E o cemitério dos calados, ele não te conta, mas dezenas de milhares de pessoas fracassaram tomando esses riscos mais do que pessoas acertaram. Mais pessoas erraram do que acertaram. Então, pondere, ainda mais se você tem família, não vale a pena o cara correr certos riscos, mas tem riscos que vale a pena correr, vale a pena você deixar de ser frouxo e ir pra cima. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha servido pra você. E é isso, tamo junto, vamos que vamos.